Meus irmãos, meus amigos, muito bem-vindos em mais um estudo da nossa série psicológica oferecida pela benfeitora Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando o livro o volume 8, Vida, Desafios e Soluções. Hoje estaremos trabalhando ainda o capítulo 1, as últimas partes do capítulo 1, Vida, Doença, Saúde e Obsessões. O capítulo Vida, o item doença, saúde e obsessões. E com a gente, Guadalupe e Tiago, para poder cooperar nesse estudo de hoje. Obrigado, Guadalupe, Tiago, pela presença. Esse capítulo primeiro tem sido um capítulo muito rico, né? A gente já teve outros encontros anteriores, trabalhando os elementos do capítulo, a definição de vida que a benfeitora colocou, depois a gente passou sobre os impedimentos naturais e os enfrentamentos que são exigidos no movimento que a vida impõe. E hoje vamos se ocupar, então, do tema doença, saúde e obsessões. E ela começa trazendo justamente uma ideia de saúde, né? Que, de uma certa maneira, já está lá também presente na Organização Mundial da Saúde. Vamos começar por aí. Qual é a ideia de saúde? O que a prefeitura traz em relação a essa questão? Olá, amigos. É interessante que esse livro já tem, né, alguns anos, vários anos, mas que hoje em dia a gente já começa trabalhando o que a mentora traz a respeito de saúde. Ela diz: saúde é o estado ideal da vida, né? A gente já começa trabalhando a partir de um lugar onde a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos públicos também aceitam. Na época que eu comecei a estudar, né, dentro da área da saúde, já se tinha um grande preconceito em trazer a espiritualidade para o conceito de saúde. E hoje em dia isso é lugar comum. Então é muito bom que nós já estamos em outra era também dentro do dia a dia de todos, não só daqueles que comungam com esse ideal como nós. Então já é muito engrandecedor ver isso, porque a gente está caminhando, né? Que sejam passos lentos, mas de alguma maneira com passos firmes. Bem, então se por um lado hoje em dia já se aceita a dimensão espiritual do ser humano como fazendo parte daquilo que é realmente a saúde, por outro, voltando aqui para nossa querida mentora, nós vemos que ela traz um olhar muito mais acurado, muito mais profundo, muito mais provocativo a respeito do que realmente é a saúde. Então, o que é viver espiritualidade e o que é, então, esse estado pleno onde nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Então, eu queria trazer por aí, ver como é que vocês veem isso, porque se por um lado a gente tem, né, definido, ok, entra a espiritualidade, o que é esse entrar a espiritualidade como um todo? Porque é muito mais profundo do que a gente pode olhar num primeiro momento. E claro que a gente pode pensar em coisas mais básicas que são importantes, mas assim, nós temos a meditação, nós temos a questão de vivenciar alguns momentos mais direcionados ao próprio indivíduo, né? Mas a mentora traz algo muito mais profundo e ao mesmo tempo, que bom, né? Então, queria ver assim, né, como é que vocês percebem isso, correlacionando a mentora com o nosso dia a dia e o quão profundo é, né? O quanto nós podemos olhar mais ainda do que já se Sim. tem. Tiago, o que tu acha dessa questão? Olá, amigos. Uma pergunta desafiadora, mas me parece que a mentora prossegue na perspectiva de agregando valor a certos paradigmas que ela vem construindo no curso das obras. Então,
esse binômio doença e saúde, ela já vai articular daqui a pouco um outro binômio, que é corpo e espírito, e que nessa inter-relação, nessa interconexão se expressa, nessa síntese dinâmica, né? Se expressa tanto saúde, também se expressa doença. Então, ela vai trazer esse substrato, como disse muito bem, né, a nossa querida, do espírito, e que também tem a ver com um paradigma em torno da compreensão de como saúde e doença, na perspectiva espírita, reivindica necessariamente a presença desse conceito, né, desse paradigma, né, dessa representação que ela chama de psiquismo, mas nós podemos chamar de espírito. É interessante que ela sutilmente fala dos mecanismos sutis do ser no campo dessa relação entre corpo e espírito, e que nós sabemos mais para frente do texto, ela vai trazer uma perspectiva também do que é esse corpo sutil que serve de intermediário entre corpo e espírito. Mas para nós espíritas, que cooperamos com o entendimento da OMS, do ponto de vista do amplo mosaico que representa o que seja doença, a ideia de uma saúde espiritual ou de uma saúde na expressão do espírito, ela envolve também um componente da nossa espiritualidade no seu sentido mais profundo. Então, ao falarmos sobre saúde e doença, é sensível para nós o lugar que ocupa o espírito nesse paradigma. Como que o espírito se movimenta nesse processo? Ela vai chamar daqui a pouco de maquinaria fisiopsíquica, né? Então, é uma unidade em movimento do espírito encarnado que está acoplado a um corpo. E é isso que nós chamamos, pensando na proposta indiana, né? O self é uma representação dessa unidade e como ela se expressa na sua subjetividade, na sua expressão de doença e saúde. Então, eu vejo que há ela chama de as malhas intrincadas, né, complexas do espírito, é em torno dele que nós temos que focar o nosso olhar para alcançarmos um paradigma que ela traz para nós, que seja doença e saúde. Eu acho interessante isso que estão trazendo, porque ela começa justamente trazendo a ideia de saúde como o estado ideal da vida. E, claro, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, justamente vai colocar isso. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, quando ela coloca como estado ideal, é algo que está como algo que a gente almeja, porque nesse ideal ninguém é saudável aí, né, gente? Até porque, né, a saúde ela envolve não só uma questão do meu corpo, na minha relação de cuidado comigo, mas também na minha interação com a vida. A gente pode falar de uma cidade saudável, de um país saudável doente, de uma sociedade saudável doente. Então, de uma certa maneira, eu estou vivendo o ar que o mundo produz em termos de poluição, de elementos tóxicos, de processos que envolvem a globalização toda de uma dinâmica da vida que vai muito além da minha condição individual. Né? Então, a saúde envolve uma comunidade forte, solidária, grau de participação, um ambiente favorável também, né? Limpo, seguro, uma vida cultural ativa, uma economia também que possa ser, que pode preservar e promover a condição do indivíduo. Então, de uma certa maneira, quando a gente fala em saúde, a gente está falando de uma dinâmica que envolve N fatores, né? Que, em termos do que se apresenta, como diz a benfeitora, é um estado ideal. E Freud diz que o instinto de morte sempre vence. Né? Ou seja, de uma certa maneira, não sei se ele estava intuindo isso ou não, há uma tendência de degeneração realmente natural. Né? Então, essa distonia, no segundo parágrafo que ela vai colocar aqui, né, é parte da vida. Não tem como a gente ficar equilibrado nem mentalmente.
né? Eu recebo uma notícia, me assusto, eu tenho uma raiva, sou tomado por uma inveja, eu me desestabilizo frente a uma situação de perigo. Ou seja, a gente está num movimento, digamos assim, entre o equilíbrio e que é muito tênue entre o estado mental e as condições materiais favoráveis ao equilíbrio e a dinâmica da vida que se apresenta, que quebra esse estado de equilíbrio a todo momento. Então, eu acho interessante que ela justamente vai apresentar logo depois que então que a gente não pode ficar preso a fazer uma relação tão estreita, tão literal, tão reducionista entre saúde e doença. Isso eu acho um ponto bem importante que está colocando aqui, porque é para que a doença nem sempre representa estado de calamidade na maquinaria. E aí ela começa a relativizar um pouco essa questão da doença, né? E justamente trazer para a realidade do espírito daí que estão trazendo, né? Bem, tem a questão, né, saúde e doença, mas tem a questão corpo e espírito, como trouxeram. E aí tem a questão da visão oriental, que não existe doenças, existe doentes, né? Um estado do ser, né? Então, eu acho que eu gostaria de começar a trabalhar essas questões, e no terceiro parágrafo vai trabalhar vários elementos que eu acho bem importantes aqui em relação a essa questão da doença. E para mim me chamou muito a atenção. Não sei que vocês percebem esse terceiro parágrafo, eu achei muito interessante naquilo que ela coloca. Eu posso. Tem um ponto central nesse terceiro parágrafo, sabe, Gelson, que me chama a atenção, que é quando ela fala que a doença nem sempre representa. Então, ela tá jogando com um conceito, esse construto social, né, acadêmico, médico, do que seja a definição de doença. Então, ela diz, mesmo que você esteja, mesmo que a doença, né, ela possa estar se apresentando, o fato de se estar doente não significa que isso seja necessariamente algo ruim. Parece que ela traz uma proposta de um paradigma novo de que a forma como nós subjetivamente lidamos com as condições em que um adoecimento nos causa não necessariamente tem que representar o nosso adoecimento psíquico, por exemplo, né? Então, recentemente, uma pessoa muito próxima está muito adoentada e eu vejo que a condição clínica física dela não é algo grave, não é algo tão grave, mas causou um impacto profundo que afeta o pensamento dela, a expressão emocional, o mundo parece que vai acabar. Então, é como se o fato de estarmos doentes não representa necessariamente um fim do mundo, ou que é algo que precisa representar um maior desequilíbrio para a alma, né? Então, esse é um ponto interessante que ela traz, e ela traz novas significações para esse processo de adoecer, né? Que parece muito interessante para a gente pensar sobre o que é isso, o que é esse fenômeno que nos alcança e como lidarmos com ele, né? Uhum. Eu acho muito importante destacar esse parágrafo dentro dessas questões que vocês estão trazendo, porque ela traz aqui essa necessidade de entender que nós não somos só o corpo, e de entender que, às vezes, como está trazendo aqui, a doença vem como terapia preventiva a males piores. E aí ela diz, né, os de natureza moral, profunda, espiritual, enfim, o quanto, e que a gente possa perceber o quanto que a doença ela vem nos ensinar, seja qual for, ou ela vem só por um desgaste de um corpo que é temporário, né? Mas acima de tudo, essa questão aqui que muito me toca, e eu lembro de alguns exemplos que Chico trouxe, de Valdo, também em outros momentos, de espíritos que são agraciados com doenças para não se equivocarem mais. Né? O exemplo que eu sempre me lembro, que ele é bem contundente, é da mãe que
que vai até o Chico e que tem aquele filho que tem uma paralisia grave, se eu não me engano, eu posso estar me enganando, me ajudem, né? Mas tem também questão nos membros superiores e inferiores, parece que já não tem os membros, e o Chico diz o quanto aquele espírito precisava disso, porque ele, de outra maneira, havia se matado em muitas vidas, ou algo assim, então que realmente aquilo lá era uma artimanha, né? Não seria bem a palavra, da espiritualidade para que ele conseguisse completar aquela encarnação da melhor forma. Ou em outros exemplos do nosso cotidiano, e essa história do Chico eu estou lembrando como eu conto, mas esse é a moral da história. Mas no nosso dia a dia, quantas vezes uma doença nos para em um momento em que a gente está se perdendo em questões que nos afastam da nossa realidade espiritual. Então, que a gente sempre consiga perceber que, se por um lado, às vezes é um desgaste, e a gente vai lidar com isso, porque o corpo que nos foi dado não é o fim, né? E outras vezes ela é realmente algo que nos possibilita que a gente não se comprometa de uma forma absurda, muitas vezes. Então, que a gente olhe com mais cuidado, olhe com carinho, procurando entender o que é que está acontecendo ali. Não se culpando, porque tem ali alguma questão de padrão vibratório nosso, sim, né? Na esmagadora maioria das vezes vai ter. Mas se a gente entende tudo que está por trás, não, a gente não entende. Né? Então, nem para ficar se culpando, quantos espíritas, né? E aí estou trazendo exemplos do dia a dia, se culpam porque não conseguem não ter dor de cabeça, por exemplo. Né? O que está dando errado? Né? Vamos pegar. Ou muitas mulheres, eu acabo convivendo, assim, do ponto de vista profissional também, dentro da área que eu atuo, se culpam porque, mas como que eu estou tendo câncer de mama se eu faço tudo certo, se eu não tenho história familiar, então eu estou pensando errado. Não é aí, né? A gente não pode reduzir tanto. Então, esse parágrafo eu acho muito importante para que a gente entenda que a gente precisa estar na vida, trabalhar com os elementos que a vida nos traz, procurando esse estado ideal, mas entendendo também, tendo essa humildade de perceber que a gente não sabe tudo, e eu trago para o meio espírita, né? Mesmo que a gente entenda que existe um mecanismo de provas e expiações, de causa e efeito, existe um mundo muito maior que a gente não percebe, por maior que seja a nossa boa vontade e o nosso intelecto. Então, que a gente use desses elementos que nós temos para entender que o que está ocorrendo ali está ocorrendo de uma forma a nos auxiliar a seguir a encarnação, né? Não como uma punição. A vida não pune, ela educa. É interessante que, se a gente for ver a história do Cristo, né, a história de Jesus, né, ele nos oferece muitas reflexões profundas sobre a patologia e a dor, né? Por um lado, né, ele veio para os doentes sofredores, ele diz, né? E ele realmente conviveu com pessoas doentes, ou que são anormais, ou inferiores, né? De outro lado, tem a paixão de Cristo, né? O sofrimento do Cristo por nós, né? Como um tormento que ele suportou e morreu, né, numa agonia extrema na cruz. Então foi uma vida onde a doença, a patologia, o anormal e o sofrimento estiveram muito presentes em torno dele, na própria experiência dele enquanto lugar vivencial, né? E aí a gente tem dois autores que eu gostaria de chamar a atenção, que um que é Platão, né? Que ele diz que a alma pode ser cultivada de duas maneiras, né? Ou seja, quando eu falo cultivada de duas maneiras, que a alma pode ser conduzida ao conhecimento de duas maneiras. Uma é pelo amor, né? Através do amor, e da disciplina intelectual, e a outra é da mania, né? A mania, para Platão, é uma desintegração do ego, né?
Então, ele via a mania como uma forma de caminho para o autoconhecimento. E Hegel, filósofo, né, também diz que o cultivo da alma se dá tanto pela questão da busca, né, do pensamento, né, nos processos dialéticos, mas também pela loucura. Hegel fala, né? Então, o que isso quer dizer de uma certa maneira, né? Quando eles afirmam isso? Então, de uma certa maneira, a gente é jogado a experiências, né, extraordinárias ou monstruosas e patologizamos diante de momentos da vida e que talvez essa patologização seja uma forma da alma encontrar a si mesma. Até porque o problema não é a patologia enquanto doença. O problema foi a atitude anterior, né, que fez a gente nos confrontar com a nossa própria consciência e não estar em paz conosco mesmo, né? Então, a questão da doença, como a benfeitora está trazendo aqui, tem que ser visto como um processo, primeira coisa, dinâmico. Segundo, é um processo no sujeito, né? Não é um defeito no corpo, não é no órgão ou no funcionamento bioquímico, né? É um processo referente à conduta e à atitude, à força de olhar. Né? Por isso que o Tiago falou, tem gente que não tem doença, mas desestabiliza facilmente. Tem gente que tem situações graves do ponto de vista orgânico e se mantém íntegro, né? E consegue tirar muito proveito da situação. Então, há uma complexidade nesse processo de saúde e doença que ultrapassa o orgânico. E é isso que a benfeitura está trazendo aqui, quando a Guadalupe cita aqui, né, que a doença tem uma finalidade de amadurecimento, de reflexão, tem uma finalidade preventiva e de outra também é parte do desgaste natural da vida, ela está justamente ampliando esse campo para que a gente possa compreender que esse tema realmente vai muito além do que esse joguinho, né, reducionista e literal, como a Guadalupe estava trazendo antes, e que muitos espíritas acabam presos, né, a uma visão de lei de causa e efeito muito literal e pouco complexa, né, pouco elaborada. Então, ela está nos dizendo, né, que nós temos uma transitoriedade, que é essa fatalidade orgânica, que terá o seu tempo de vitalidade e que, pelas leis da natureza, precisará seu tempo se decompor e se transubstanciar, né, materialmente. Ela destaca, então, que os processos, como você disse, né, Gels, os processos de adoecimento, eles precisam servir a uma causa. Né? Essa causa é o espírito. E até ela diz, né, o ser em si mesmo, né? A ideia de que essa indumentária transitória que vai embora, ela é um instrumento e meio para alguma coisa. Essa finalidade, filosoficamente aqui colocada por ela, é servir de formas educativas, possibilidades terapêuticas, por meio das injunções que é a doença. Então, quando a gente traduz a ideia de que a doença pode ser um caminho para reflexões, amadurecer ideias, pensar sobre a vida, e nós, com mais consciência, admitimos e reconhecemos e consentimos que isso é caminhos e instrumentos para a educação da alma em seu processo de consciência e libertação, a gente passa a entender, então, esse fenômeno com até uma possibilidade positiva, né? Não necessariamente disruptiva, pessimista, porque nós sabemos, né, amigos, existem condições clínicas que são muito difíceis. Aqui ela traz um paradigma de a finalidade não é a doença em si. Ela não se circunscreve em si como um processo em si. Ela está a serviço de uma causa maior. Então, ao pensarmos em ter uma saúde integral e mais plena do espírito,
se inscrevem esses processos que ela diz que fazem parte da vida. Mas, claro, ao trabalhar a ideia de equilíbrio, desequilíbrio, harmonia e desarmonia, ela traz para o palco da vida o quê? A nossa conduta. Então, cada um de nós vai ter uma maneira de que, como se comportou, como se comporta e como essas questões vão repercutir nessa díade ou nesse complexo, né, nessa estrutura complexa, né, espírito-matéria, e que se expressa por meio dessas condições diversas. Então, eu acho que o para quê vem como um contributo fundamental para a gente pensar o que isso pode estar me ensinando, né? Será que, por exemplo, eu me recordo de um vizinho aqui, perto, em que ele havia tido um câncer muito agressivo. Isso fez com que ele precisasse se aposentar, e o que mais chamou a atenção, ele não se dobrava. Ele permanecia sendo uma pessoa muito difícil, de trato muito difícil, muito agressivo com os filhos desde pequeno, muito irascível com a companheira. E eu pensei, a doença pode ter vindo como um processo para que ele pensasse sobre sua própria condição e, quem sabe, reelaborar valores, ideias sobre a vida, sobre si, mas no caso dele, isso não aconteceu. Mas sabemos que muitos alcançam essa perspectiva, né? E a mentora está aqui nos convocando a essa reflexão da doença como um meio para um propósito mais iluminativo, mais engrandecedor, que é o espírito. Né? A gente pode dizer, né, a partir disso, que a doença é a expressão do espírito, né? Tudo, né? Então, ela realmente representa um tipo de consciência, né? Uma forma de atitude, um jeito de viver, né? E como tal, ela conta uma história e aponta um caminho. E por isso que o patologizar pode ser uma forma da alma buscar a si mesmo, né? E aí a gente vê essa visão teleológica que está falando, né, Tiago, da patologia, que ela não é um produto só de uma causa, né? Mas ela é uma fonte teleológica, ou seja, ela aponta para uma direção em busca de um objetivo, de uma finalidade que nos impulsiona para mais além. Né? A gente não pode esquecer, né, de novo, que Jesus buscava as almas feridas. Algum sentido tem nisso. Acho importante que a gente tenha essa consciência plena de que do nosso papel perante a questão das doenças, nós, seres espirituais, e isso é interessante porque dentro da medicina, ela acaba sendo muito paternalista, e isso agora está mudando, passos lentos, mas mudando, no sentido de que o médico detém a cura e a instrução para aquilo que vai melhorar a tua doença. E hoje em dia já muitas vertentes não pensam assim, não se incomodam e até gostam muito, porque alguns médicos ainda se incomodam, quando o paciente toma parte ativa do seu processo, questionando, a gente brinca do Dr. Google, né? Mas realmente questionando qual é o seu melhor tratamento, entendendo melhor a sua doença. E isso eu vejo como um grande avanço e vai muito ao encontro do que Joana traz aqui, no sentido de nós, espíritos, espíritas ou não, tomarmos partes desse processo, né? E não colocar tudo na mão de um profissional de saúde. Então, é interessante que isso que a mentora traz aqui, que vocês estão trazendo, dessa necessidade do patologizar para a gente se perceber e ir se transformando, também tá, e aí tu usou o termo por outro motivo, né, Tiago, disruptivo, mas são situações disruptivas que incomodam, mas que hoje em dia está colocando no dia a dia de outras pessoas, de outros nichos que não o nosso, o nosso que eu digo dos espíritas, né? Essa realidade. Eu também quero fazer parte desse processo. Eu, paciente, também quero opinar. E eu, médico, vou ouvir o meu paciente. E da época de Hipócrates era um tanto diferente quando o médico detinha um poder, né? E agora aqui se fala de uma relação mais horizontal, onde todos nós
temos um lugar nesse processo de saúde e doença. E isso eu acho muito, muito bonito e vai muito ao encontro do mundo de regeneração como um todo, onde a gente coopera um com o outro, nós entendemos que seja médico, seja paciente, nós fazemos parte de um lugar maior, né? Então eu escuto, eu paciente escuto, eu médico escuto, e juntos nós vamos entendendo como é que se pode, então, transformar aquela realidade. E isso traz muito também a outra questão do quanto, dentro da medicina atualmente, se fala já na mudança do pensamento como um fator que altera todo o padrão de uma doença. Então, vejam, são questões que a gente vê a mentora nos chamando a atenção e que no cotidiano hoje já fazem parte de outras realidades, né? E já não é mais uma fantasia a gente falar do pensamento alterando mitocôndria ou alterando a questão dos telômeros, já é uma realidade. E a gente sai, então, né, saindo da medicina mais crua e voltando aqui para a questão da mentora, o quanto realmente a vivência espiritual já está, de alguma maneira, estabelecida no nosso dia a dia, quer a gente mais materialista ou não queira, né, quer a gente queira ou não. E isso, né, finalizando aqui o que eu gostaria de trazer, fazendo essa volta toda, isso é muito bom e traz também algo que muitas pessoas têm medo, que é da responsabilidade por si mesmo, né? Então, isso é algo que a mentora também traz, assim, da gente pedir ajuda, tudo, mas entender que, bom, no final das contas, eu sou um ser espiritual e eu estou aqui para aprender com tudo que está acontecendo. E muito me fascina, talvez seja a palavra, o quanto as coisas são interligadas, né? Porque nós estamos falando aqui da mentora, estamos falando da vivência do André Luiz, falando da medicina espiritual e da terrena, de toda a área de estudo da saúde mental, psicologia, psiquiatria espiritual e terreno, no momento onde tudo está convergindo e nos mostrando que nós somos energias pensantes e co-criadores da nossa realidade. Então, acho muito bonito esse momento que a gente vive. É importante, né, então, entender, assim, a partir do que a professora coloca, que a proposta aqui dela é reconhecer que toda a dinâmica da vida é um processo de educação. Um processo de a gente poder fazer consciência e reconhecer que tudo é um reflexo do próprio espírito, né? Seja a questão do corpo, seja a própria realidade material que a gente vive. Então, ela está trazendo para a realidade da alma, para a realidade psíquica, né? Porque ela vai realmente privilegiar a dimensão psíquica, que é a dimensão do espírito, ou seja, a nossa mente, o nosso mundo interno, o que a gente produz, como a gente percebe a realidade, de que forma a gente vibra, né? E que, então, pulsa dentro de nós, gerando, né, a partir disso, realidades a todo momento. E aí que ela começa a falar, então, da educação mental como fundamental nesse processo de busca de saúde, né? Que seja, a vida é um desafio, aonde a própria vida e nós somos desafiados a todo momento por nós mesmos também, nesse jogo de tensões, né? Entre desequilíbrio, equilíbrio, doença, saúde, e para buscar caminhos novos e movimentos de superação de nós mesmos. É interessante que, às vezes, a gente entra em contato com almas que desenvolveram-se intelectualmente a ponto de fazerem, às vezes, análises muito profundas da realidade. Análises sociológicas, análises políticas, análises geopolíticas, análises sociais, mas a gente pergunta, quem é você, fulano? Não consegue elaborar. É como chega a ser uma espécie de um labirinto ou um quarto no qual poucas vezes se visita
e que não se sabe exatamente de quem está se falando. Então, quando nós pensamos na ideia de buscarmos mais saúde, existe uma dimensão muito sensível desse lugar de cuidados de si, que envolve a maneira como nós compreendemos quem a gente é, o que nós pensamos, o que a gente sente, o que a gente deseja. Se nós não compreendemos esse movimento desse mundo emocional, afetivo dentro de nós, além das ideias que a gente esposa, muito difícil é navegar por essas terras para buscar mais saúde. Quando Joana, então, chama, radicalmente, uma educação mental, há uma ideia que me parece de que evangelizar a alma não é apenas no sentido moral, né? Sentido do moral para fora, é um sentido moral de cuidado para si, para dentro, para buscar mais equilíbrio, mais bem-estar, como ela coloca, porque do contrário, nós nos tornamos, às vezes, viciados em hábitos mentais, em condicionamentos, repetimos rotinas, repetimos ideias, repetimos valores que o mundo nos convida a beber e a sorver e a deglutir, e a gente se esquece que, de fato, nós precisamos alimentar a alma. Quais são os contributos que a alma reivindica para a gente possa encontrar mais equilíbrio e saúde? Por fim, só queria sinalizar um ponto interessante, que ao final, quando ela diz de ter o esforço para preservarmos a mente da invasão de ideias, as pessoas podem pensar que aqui é uma evitação. Na verdade, não confundir preservar a mente da invasão de ideias perniciosas, desagradáveis, porque, na verdade, nós precisamos entrar em contato com elas. O problema é ser tomado por elas. Porque quando a gente conhece o que está chegando, a gente pensa, elabora, medita sobre, a gente pode pensar uma finalidade e um caminho para essas ideias que chegam, porque todos estamos interconectados pelo pensamento. Então, É, que a gente possa ser mais responsável, né? exatamente, eu acho bem importante isso, porque se preservar não é fugir, não é negar, não é se fechar, mas é não se perturbar, né? É poder se relacionar num outro lugar. E aí que ela começa a entrar na questão disso, está falando, né, Tiago, porque esses padrões de comportamento e padrões mentais é uma obsessão também, né? Então, e ela começa justamente sinalizando isso no próximo tópico, que é o de obsessões, que toda fixação de ideias, né, indevida, que não tem lugar, né, que não colabora, ou que é um padrão que ocupa um espaço maior do que deveria, né, e gera, né, um aprisionamento da alma, né, perturbando o teu comportamento, é algo obsessivo. Tanto é que a gente tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos transtornos que existe, porque há uma tendência da gente a repetir padrões compulsivamente, obsessivamente. Então, há uma tendência realmente da mente ficar presa e fazer um jogo circular fechado que não dá chance para o novo, para a mudança, né? E nesse processo de repetição, a gente acaba empobrecendo nossa natureza ou criando realidades desnecessárias para a gente. Então, ela está começando a falar, então, das obsessões e do quanto isso afeta o metabolismo cerebral, como a Guadalupe estava trazendo antes, ou seja, entra daí toda uma dinâmica interativa, né, onde a mente, né, nos seus estados internos, seus desejos, ela fala das ambições desmedidas, né, e que estão lá produzindo, mesmo inconscientemente, movimentos internos e ocupando nosso espaço e roubando energia, gerando também aí toda uma carga e um condicionamento, não só no nosso modo de ser, mas também no nosso corpo. A oração e a vigilância, né? Quando a gente traz esse tópico das obsessões, sempre me vem essa, né, orar e vigiar, porque
muitos de nós ainda usam como, não é desculpa, a gente está aprendendo, mas a questão das alterações neuroquímicas que acontecem no cérebro para algumas doenças mentais. É claro que elas ocorrem e, novamente, não se pode reduzir e dizer que tudo é possível, nós estamos falando de um ser espiritual, né, em um pedacinho da vida. Então, tem pessoas que, sim, vão ter um comprometimento cerebral muito robusto, porque naquele momento, né, faz parte da sua trajetória e vai ser muito difícil uma intervenção ali, né? Mas a esmagadora maioria de nós, dentro das nossas pequenas questões, pequenas entre aspas, a gente pode sim educar, né, a forma de pensar, a gente pode se valer da oração e da vigilância, como de outra maneira vocês já trouxeram antes. Então, me parece que é fundamental nós lembrarmos que a gente não pode negar, como, né, o Tiago trouxe ali, mas também não pode se deixar levar de alguma maneira por esses momentos onde as fixações cerebrais vão se colocando, para que a gente não vá sendo vítima das nossas próprias escolhas. E aí depois fique realmente nessas questões de obsessão dos irmãos que se aproximam até chegar em questões de fascinação. Então, se por um lado, né, a gente não pode reduzir e dizer que sempre é possível alterar, por outro lado, a gente tem que ter consciência que sim, na maior parte das vezes, nós podemos, né, primeiro através da oração, seja intervenções de outras pessoas por nós, quando nós estamos, né, realmente muito embebidos ali um padrão vibratório, mas sempre é possível fazer algo, né? Então a gente também tem que ter essa consciência e responsabilidade de que toda fixação indevida, né, ela começa conosco, né? E a gente precisa também procurar ao máximo, se esforçar ao máximo para sair desses padrões que a gente foi adquirindo. Não sei se vocês veem assim, e eu sempre, né, gosto de deixar muito claro que não existe o sempre e o nunca, né? A gente sabe que existe uma grande complexidade na vivência espiritual de cada um, mas que a gente se responsabilize também por essa educação e essa busca de pensamentos edificantes, como também vocês estavam trazendo, né? Eu me lembro, quando eu era estudante de psicologia, que eu estava com 2 estágios e tinha uma vida muito corrida, porque era longe um estágio do outro, mais a faculdade, então, e eu comecei a fazer uma rinite alérgica. E aí eu fui na casa espírita e uma entidade, né, me falou: meu filho, por que tu está colocando no corpo? Né? Não coloca no corpo. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, de uma certa maneira, além do corpo ser um reflexo do espírito, tem um lugar que o corpo ocupa também, enquanto deslocamento das nossas coisas para o corpo. Talvez ele quisesse dizer: olha, se tu fizer consciência e ser mais cuidadoso contigo, e pegar para ti e olhar para isso, tu vai colocar menos no corpo. Entende? Não deixa para o corpo o que pode ser teu. Né? Então, e aí eu vejo o quanto realmente o corpo também é um lugar da alma expressar suas fantasias. E como nossa alma carrega um monte de dor, de medos, de emoções, e que, por a gente não olhar, aparece quando o corpo demonstra, sinaliza alguma coisa. E isso é muito fácil a gente ver isso. Uma pessoa tem uma dor do braço, ela já pode pensar em um ataque cardíaco, né? E começa a ter um tremor: será que eu estou com Parkinson? Esqueci, será que eu estou com Alzheimer, né? Tem um sinalzinho na pele, já começa a fantasiar que está com câncer. Então, como tem questões que são nossas, né? Que a gente pega carona no corpo
e que representam justamente isso que a Joana está falando aqui, né? Essas tendências dominadoras, esses impulsos e emoções não trabalhadas, que se tornam pensamentos, né, obsessivos, mas que ficam muitas vezes escondidos e que emergem de uma hora para outra nesses momentos que a gente está, digamos assim, despreparado, né? Em situações inusitadas, onde a gente é desprevenido, a gente não perde o controle, daí aparece esse tipo de, né? Então é bem interessante isso, né? Nesse jogo aí, e que de uma certa maneira tem relação também com os obsessores espirituais, né? De uma certa maneira, se a gente é um hospedeiro, né? Como é que a gente hospeda, né, as nossas questões no corpo? Como é que a gente hospeda também a mente dos obsessores que encontram em nós os meios para nos ferir? Eles também nos assaltam e nos colocam em situações inesperadas, espontâneas, aonde abre brecha para aquilo que está mal resolvido em nós, na verdade, né? Daquilo que está mal trabalhado em nós. Então, eles nos apontam aquilo que em nós é frágil, não é reconhecido, o que está na sombra, o que está esquecido, o que está reprimido. E aí esse é o grande jogo que acontece nesses momentos. Talvez, né, Gelson, esses irmãos que nos perseguem por relações e atos passados que criaram discórdia, conflitos, eles chegam a ser quase benfeitores, porque às vezes vão apontar em nós as nossas feridas mais difíceis, as nossas dores mais delicadas, que talvez nem os nossos anjos protetores, os nossos espíritos protetores apontariam para nós. O que é interessante a gente pensar, e eu gostei de uma palavra que tu usou, querida, foi assim, responsabilidade. Filosoficamente, a proposta psicológica da mentora, ela traz necessariamente uma ideia de uma autorresponsabilidade perante todos esses cenários que temos conversado no curso dos meses, em torno do que ela nos traz de conteúdo teórico e reflexivo. É uma ideia de que nós precisamos nos apropriar deste lugar e temos que lidar com isso, com galhardia, com coragem, com cuidado, mas me vem muito a ideia de uma responsabilidade, porque assim, quando eu faço bem a alguém, quando nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, quando eu digo a alguém que eu amo essa pessoa, quando eu abraço alguém, quando eu ofendo alguém, quando eu machuco alguém, quando alguém vem e me fere, todo ato da alma representa uma espécie de uma construção de um cenário imagético muito preciso do que foi um evento, seja ele positivo ou negativo. E essas imagens vivas permanecem conosco. Está aí, na minha opinião, a maior representação de como que a lei divina inscreve em nós a necessidade de termos que lidar com as nossas próprias escolhas. Então, às vezes, um ato de muita maldade, naquele momento, o indivíduo que praticou, ele pode conduzir aquilo de uma maneira em que ele não imagina o que a vida vai convocar ele a ter que lidar com isso. E eu acho que em torno desses cenários de histórias partilhadas, sejam histórias felizes, ou no caso das histórias de dívida, de sofrimento, e que almas passam a se perseguir, passam a buscar, né, a revanche ou a sua própria vingança, são por meio dessas imagens comuns, dessas experiências, que essas almas conseguem se reatrair. Então, às vezes, a gente vê lá no livro do Marcelo de Miranda, ou nas obras do André Luiz, o Espírito dizendo assim, ele está escondido nesse outro corpo aqui, mas eu achei ele. Que fio é esse que conecta? É a psique. São essas representações. E que por uma sintonia comum em torno de uma experiência, eles acabam se reencontrando. A ideia de que nós não podemos subestimar o impacto da complexidade do que são os processos obsessivos, mas é aquela história, se alguém vem e de alguma forma se conecta a nós, é porque existe alguma coisa ali substancial e significativa que nós precisamos olhar
para que a gente possa cuidar, para que seja um processo de cuidado de mim e libertação desse outro também, que pode permanecer numa ignorância. Mas para nós, temos nossos amores, desamores, afetos e desafetos, se a proposta é de mais consciência, que é de enfrentarmos nossas consciências, esses enfrentamentos diante das nossas próprias dores e diante daquilo que nos chegam a nós, ele é inadiável e é parte de um processo também educativo e de um processo de cuidado individual e mútuo. Então, acho que educar-se, por excelência, é conhecer-se. Quem não conhece vai permanecer por muito tempo em processos, né, que se vinculam a essas questões tão difíceis. Me recordo, há uns 20 anos, trabalhávamos numa casa espírita e vi um senhor que ele já estava com a gente há 2 anos e ele não, não mudava a atitude dele. Era um processo grave de obsessão espiritual. Havia orientações para que ele trabalhasse o perdão assim, perdão aqui fazia aquilo, mas ele não mudava, não mudava, não mudava. A ponto, amigos, que ele tinha uma deformidade ocular, o olho era meio caído, que ele não tinha antes do processo. E aí foi curioso que reencontrá-lo muito tempo depois, são. Ele me viu, me cumprimentou, não estava mais com deformidade no olho, estava pacificado, não sei qual foi o caminho dele, mas foi um caso que me chamou a atenção diante de que, em algum momento, essa engrenagem, essa captura, esse engate, ele foi rompido e ele estava saudável. Então, acho que ele encontrou um caminho de conciliar-se, um caminho de conciliação com esse que perseguia. Né? É interessante que a Joana coloca que algumas doenças físicas são despertadas, né, surgem, né, são desencadeadas, claro, justamente pela sintonia com essas mentes obsessivas. Então, já traz dentro de nós aquela predisposição, né? E aí a ação obsessiva dessas mentes que estão ligadas a nós pelo passado, né? Pessoas que estão vinculadas em emoções fortes, então a gente está vinculado de maneira às vezes muito estreita a esses espíritos, e justamente por essa imantação e esse vínculo que nos aproxima deles, a gente acaba, por culpa, por reflexos internos, abrindo espaços para desencadear processos também não só mentais e emocionais, mas também orgânicos. Né? Então, algumas doenças físicas emergem a partir também desses processos obsessivos e espirituais. Né? Então, isso é interessante ver como uma coisa não está separada da outra, o que é espiritual, o que é material, né? Está tudo muito integrado nessa dinâmica toda. São exemplos bem interessantes do quanto o corpo acaba sendo uma fotografia instantânea ali da realidade espiritual. Né? No exemplo do Tiago, uma fotografia realmente instantânea, que daí depois já mudou até a parte física, e isso trazendo para as obsessões. Também a gente vê, às vezes, as pessoas em um processo obsessivo, mesmo que momentâneo, chegam a mudar as feições, né? E daqui a pouco, com um tratamento ali de desobsessão, né, no momento, já voltam a ter outra feição. Então, isso fala muito a respeito da questão de que é o espírito que está no comando, ou no descomando, né? E o quanto é importante realmente a gente ter essa atitude de oração, de vigilância e de entendimento que existe uma parte, volta à questão da responsabilidade, né, Tiago, uma parte que cabe a nós. Nós não estamos sozinhos, nós temos o auxílio. Nós podemos não entender muitas coisas, mas as questões que ocorrem ali, elas estão, de alguma maneira, nos auxiliando a seguir em frente, mas parte é responsabilidade nossa de procurar realmente se relacionar melhor com o próximo, conosco. Se nós vamos na casa espírita e a gente sempre é auxiliado ali
muitos de nós, a gente sai daquele período de desobsessão, já acha que está tudo bem e volta àquele padrão anterior, né? E aí depois diz que a casa espírita não deu certo. Então, a responsabilidade, junto com esse entendimento de que Jesus nos ama, mesmo a gente, né, fazendo um monte de coisa, né, ainda se atrapalhando, é uma dinâmica que deve estar sempre presente, né? Se por um lado o amor incondicional do Pai, por outro a nossa responsabilidade com a nossa trajetória, né, nessas questões. Até porque essa responsabilidade também é um exercício de amor por nós mesmos, né? Não só Deus nos ama, nós também que temos que nos Verdade. amar verdadeiramente, né, Guadalupe? E aí eu Às vezes a vejo gente realmente que esquece, né? todo esse movimento que a benfeitora está colocando, do adoecimento e do confronto obsessivo, é justamente de lançar luz na nossa escuridão, né? Ou seja, é um movimento que força a gente parar e fazer consciência. Então, eu vejo tanto na doença como na obsessão uma forma de encontro, porque a gente está falando da circularidade da alma, né? Onde ela se volta para ter os seus temas principais, né? Então, a ideia obsessiva é que tem alguma coisa que está preso lá, né? Então, em algum momento, tu vai ter que parar e fazer esse encontro e olhar o que está latente, o que está latindo, o que está me chamando a atenção, o que, de uma certa maneira, eu repito como uma forma de encontrar um sentido, um aprofundamento em mim mesmo. Então, todo esse movimento aí não deixa de ser uma busca de interioridade, né? de um caminho para fazer vida interior e despertar justamente para essa consciência espiritual e recuperar os valores da alma e a nossa capacidade, né, de quebrar aquele paradigma, aquele padrão antigo, em favor de uma nova possibilidade de atitude, de descoberta de nós mesmos, né? E aí mudar nosso estilo, nosso jeito de ser, que se reflete na forma de pensar, de sentir e de lidar com a vida, de lidar conosco mesmo. Então tudo isso vai quebrando com os status endurecidos do ego, e, né, como o Tiago falou desse senhor, né, que repetia o padrão e não mudava, né, mas em algum momento esse padrão endurecido foi mudando, né, aquele pinguinho d'água, né, tanto bate que um dia fura, né, então às vezes são gotinhas, né, mas que são constantes, vai ter um efeito em algum momento em nossa vida. E essa, então, é uma proposta muito positiva que Joana nos coloca aqui, que é realmente o caminho, né, para um mundo de felicidade, né, aquela ponta da qual todos nós podemos construir em redor de nós mesmos e em relação também ao nosso futuro. Só compartilhar com vocês que ela termina, interessante como ela termina esse item. Ela recupera a ideia de saúde e fala que a saúde exige cuidados específicos. Então ela retoma a ideia. Estamos falando de adoecimento, de processos que acontecem dentro de nós. Os frutos maus são, às vezes, de escolhas que tomamos e que se plasmam na corporeidade com o adoecimento, ou por meio de distonias ou conflitos de ordem psíquica. Ela torna mais complexo o cenário, trazendo esses irmãos que, pela teia das conexões, se vinculam ao nosso processo obsessivo. Ela diz: vocês têm que continuar buscando saúde. Apesar disso tudo, continuem buscando saúde. Por que é importante para mim esse ponto aqui, no sentido filosófico da questão? Porque o pensamento cristão, amigos, o curso da história, ele foi muito guiado por uma teologia de cativeiro. Se tu sofre, chore aí, permaneça nesse lugar psicológico, né? Aguardando passivamente um caminho de resolução dos seus dramas. Mas há uma ressignificação, pensando uma teologia mais libertadora, que tem a ver com a perspectiva que ela traz aqui. Apesar destes cenários, nós precisamos sim construir saúde. Nós precisamos construir mais consciência. Nós temos que ter vidas mais cuidadas para si e cuidadas socialmente. Então,
ela retoma uma ideia que eu acho que é importante, que ela é realista. Às vezes a saúde que desejamos, talvez nós não vamos encontrar fisicamente nessa encarnação. Talvez as condições ainda, em certas injunções de necessidades reencarnatórias, não permitam que você sinta a saúde como você consegue representar no seu alcance. Mas em algum momento você terá essa saúde, seja percebendo e sentindo ela espiritualmente, tendo sustentado as lutas, suportado, né, as dificuldades e crescido, amadurecido emocionalmente e espiritualmente, mas que o corpo, então, é esse instrumento. E como tem a Terra e o Céu de André Luiz, é um carvão milagroso que plasma na corporeidade as necessidades que a alma precisa. É como se trouxesse esses registros do passado e fosse imantando na constituição do novo vaso. Está ali representadas as necessidades que a alma precisa. Então, amigos, saúde por excelência, que a gente faça a nossa parte. Né? Muito bem. Nós estamos no final do nosso programa de hoje, nosso estudo de hoje, né? E queremos já deixar o convite também, no próximo encontro, trabalhar o capítulo 2, adentrar o capítulo 2, que é o significado do ser existencial. Então, agradeço ao Tiago, a Guadalupe pela presença e convido a todos a estarmos juntos novamente no próximo encontro. Um grande abraço, até a próxima também, que Jesus nos abençoe.